Seja bem-vindo à Zona C, eu sou a Juliara e no vídeo de hoje eu venho falar sobre o live action de Cowboy Bebop. Com todo o alvoroço que Arcane fez, Cowboy Bebop teve a sua estreia na Netflix um pouco ofuscada, porque ele acabou saindo na reta final de Arcane, saiu basicamente no mesmo dia. Então assim, a galera tava tão empolgada com Arcane que esqueceu que Cowboy Bebop existia, basicamente. Então caso você não saiba, a Netflix lançou um live action do anime Cowboy Bebop, né? Que conta com 10 episódios de duração entre 40 minutos e 1 hora. Esse live action foi muito hypado durante bastante tempo, porque a Netflix chegou a lançar a abertura que seria dele, né? Que seria do anime, ó. Da série live action. E o visual estava incrível, a abertura foi incrível. Inclusive, é a abertura que, sim, é usada no live action. Ela é incrível, ela faz muito jus ao anime, ela presta uma homenagem muito incrível ao anime e, cara, virou um hype gigantesco, ao mesmo tempo que tinha muita gente confiando bastante nessa adaptação. Obviamente que tinha as pessoas que estavam lá com o pezinho atrás. Eu tava meio termo ali, porque eu curti muito o visual, tava curtindo muito as fotos que estavam sendo lançadas a respeito do live action, mas eu ainda fiquei daquele jeito, sabe? E quando eu fui assistir, eu tive uma boa surpresa de que não era tão ruim assim. Lembrando que eu não assisti nenhuma crítica antes de fazer esse vídeo, tá? Pra eu ter minha opinião 100% neutra e 100% baseada naquilo que eu assisti. Então, quando eu trago alguma review aqui pro canal de alguma coisa, eu não pesquiso antes de fazer, beleza? Eu procuro sempre dar a minha opinião aqui em cima daquilo que eu assisti e da minha opinião pura e simplesmente. E se você gosta desse tipo de vídeo a respeito de reviews de animes, reviews de live action de animes, teorias relacionadas a toda essa cultura japonesa aí de anime e tudo mais, não se esquece de aproveitar esse exato momento para se inscrever aqui no canal. E caso você já seja inscrito, deixa seu like aqui embaixo para ajudar o meu trampo aqui no Zona C. Então vamos lá falar sobre o que eu achei de Cowboy Bebop. Bom, vamos lá. Antes de assistir o live action, eu fiz uma maratona do anime, que nada mais justo do que fazer isso, não é mesmo? E eu tenho umas considerações a respeito do anime para serem feitas, e aí eu vou falar do live action. Aqui no anime a gente tem tanto o Jet quanto o próprio Spike e mesmo a Faye lidando com certos problemas internos deles, mas não existe muita explicação em relação a esses problemas, tá? Então assim, Cowboy Bebop anime, ele é focado mais no dia a dia dessa galera, lidando com os pensamentos relacionados ao passado deles e tudo mais. Então a gente sabe que o Spike tem um passado complicado, a gente sabe que a Faye está em busca da sua própria identidade, o Jet também tem um passado um pouco complicado, porque o Spike fazia parte lá do sindicato, a Faye foi acordada da criogenia, o Jet era um policial. Então nós temos 3 personagens com um background que aconteceram bastante coisa, mas que no anime em si não é tão explorado esse lado, não é tão mostrado o que aconteceu no passado deles. Isso é uma observação importante porque em Cowboy Bebop live action, a partir do episódio 5, 6, a gente tem um rumo bem diferente do anime. E eu cheguei à conclusão de que o live action, ele serve mais como complemento do anime do que de fato a transformação do anime para o live action. E por que eu digo isso? Aqui no live action, a gente tem a série explorando muito mais o lado do que aconteceu com os personagens, dando mais explicações pra gente. A gente entende mais a respeito da vida da Faye, a gente entende mais o lado do Jet também, e principalmente o Spike. Eu achei que no live action, eles exploraram bastante o Vicious e a Julia, que são diretamente ligados ao passado do Spike, que foi o porquê do Spike ter todo esse transtorno que ele tem lá no anime, que ele fica meio perturbado com certas coisas, principalmente com a memória da Julia pra sempre na cabeça dele. Então o live action explora mais esse lado, explora o Vicious e a Julia, explora muito mais o sindicato. Eu senti que o sindicato no live action tem muito mais poder do que no anime. No anime a gente sente que tem muita galera fora da lei, vamos dizer assim, que é por conta própria, sabe? A galera age por conta própria, então rola esse negócio dos caçadores de recompensa, né? Que o Spike, o Jet e a Faye
são caçadores de recompensa, são cowboys. E ali no anime a gente sente que a galera é bem mais autônoma, vamos dizer assim. Então se tem um cara que tá lá fazendo roubo, é ele por ele mesmo. Já no live action mostra de uma maneira um pouco diferente. Mostra que o sindicato tem muito mais poder em cima dessas pessoas. Um dos exemplos é um dos personagens que aparece lá pro final do anime, lá pro episódio 15, não lembro, que é o Pierrot. No anime, o Pierrot é um fora da lei que tá fazendo as coisas dele. Já no live action, o Pierrot, ele tá nas mãos do sindicato, não do sindicato, do Vicious, porque foi o Vicious que liberou o cara e tudo mais. E aí, falando em Pierrot, a gente tem umas mudanças ali pequenas em relação ao personagem, mas que pra mim, assim, dentro do live action fez sentido, porque eu entendi também que no live action eles quiseram diminuir um pouco o casting da parada, porque em Cowboy Bebop a gente tem vários personagens aparecendo. E em Cowboy Bebop live action, talvez ali de índios não ia ter pra aparecer esse tanto de gente. Então acabaram adaptando certas coisas pra poder fazer funcionar melhor. Então eu acho que teve esse lance. Aí o negócio do Pierrot. Por que eu tô falando do Pierrot? Porque é uma das recompensas que eles buscam no anime que está no live action. E aí no live action o Pierrot tem medo de cachorro e no anime ele tem medo de gato. Então tem uma cena com um gato lá que faz sentido no anime. E aí pra eles trocarem isso e manterem e fazer uma narrativa coesa de ter um objetivo em comum com o anime, eles colocaram o cachorro, porque aí ele se assusta com o wine. Então a gente tem essas coisinhas, esses detalhes aí que foram modificados, mas que na minha opinião não mudaram a história em si, mas foi uma boa adaptação, uma adaptação que faz sentido dentro do que o live action se propôs a apresentar pra gente, sabe? A gente teve referência a Blade Runner nesse live action. Eu achei incrível. Eu tava lá, porque é da parte de Pierrot, né? E o Pierrot começa a falar em francês, eu acho. Ele começa a falar, aí daqui a pouco, like tears in the rain, it's time to die. Eu... Blade Runner, viada, porque eu não lembro o discurso inteiro, né? Mas a gente pega ali o finalzinho. Caraca, referência a Blade Runner, que da hora. E Blade Runner tem... Eu não sei se Blade Runner tem influência de Cowboy Bebop, ou se Cowboy Bebop tem influência de Blade Runner. Eu acho que Cowboy Bebop tem influência de Blade Runner, porque Cowboy Bebop veio depois de Blade Runner. Mas eu achei aquilo ali muito da hora, sabe? Ter esse tipo de referência, assim. Talvez nem todo mundo tenha pego essa referência, mas eu achei muito bacana. Eu achei muito legal de ter esse tipo de coisa aqui. O Blade Runner, ele é mais cyberpunk, mas Cowboy Bebop tem um pezinho cyberpunk também, então achei uma referência justa, porque é uma grande obra e tem bastante a ver ali. Agora, em termos do live action, visualmente falando, eu achei tudo muito bonito, eu achei tudo muito condizente com o anime, eu achei os portais na hora das viagens interplanetárias muito da hora e tal, só que o que acontece? A gente não tem tanta perseguição intergaláctica igual a gente tem no anime. Até porque, orçamento. Ia ser uma coisa muito grandiosa, que eles teriam que investir muito e que não necessariamente talvez traria o retorno que eles queriam, vamos dizer assim. Então, grande parte das cenas do live action são em nave parada ou quando eles já aterrissaram em algum planeta. Só no início, como eu falei, até o episódio 5, 6, que a gente tem mais essa vibe do anime. A gente tem mais coisas copiadas, entre aspas, do anime. Como eu falei, a gente tem essa divisão dentro do live action. E falando da primeira parte, que é muito parecida com o anime, a gente tem ali a parte das lutas, inclusive o primeiro episódio, as primeiras sequências são incríveis, a gente tem luta sim, só que as lutas são muito bem coreografadas, por sinal, eu gosto bastante da coreografia das lutas, porém, existem algumas coisas que me incomodaram, porque eu acho que eles quiseram tanto replicar as lutas do anime que acabaram ficando um pouco travadas. Tipo, eles estão fazendo lá, pá, pá, ai, luta, pau, 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 vai atirar. E aí, vamos supor, o Spike vai segurar na mão do cara na hora que ele vai atirar. E aí, quando segura, dá um zoom na mão do cara e fica, sabe? E isso meio que deu uma travada nas lutas de uma maneira geral. Isso é ruim? Depende. Se você gosta, beleza. Pra mim, na minha opinião, deixou as lutas um pouco travadas
gravadas, tendo em vista que se trata de um live action. Tá sendo feito um live action, uma adaptação real daquilo ali. Então eu acho que não tinha necessidade desse tipo de coisa. Então, assim, eu, Juliara, tenho essa opinião. Eu tava falando com o Maik, né? Ele achou que, tipo, tudo bem, eles estavam fazendo uma homenagem ao anime e que eu que tava sendo cri-cri. Mas, cri-cri ou não, eu achei que ficou um tanto esquisito aquilo ali. Enfim. E ainda se tratando em termos de visual, assim, eu curti muito. Cara, o Spike, o John Cho de Spike ficou incrível. A roupa não tinha como errar, na verdade. A roupa do Spike não tem como errar. A Faye ficou maravilhosa. Eu achei incrível. Que mantiveram a estética dela sem trazer aquela coisa hipersexualizada. Eu só gostaria que o short dela, em vez de preto, fosse mostarda. Porque ia ficar mais feia ainda. Mas não reclamo, porque colocaram uma meia calça, colocaram uma roupa um pouco mais condizente nela. E o Jet. O Jet, eu gostei muito do ator, da caracterização dele, eu achei ele incrível. Porém, tem um detalhe no Jet que eu não curti, que foi o braço mecânico dele. O braço mecânico do Jet estava com aspecto de borracha. Aquilo ali não tava com aspecto de braço mecânico. Dava pra ver que era a capa de borracha. Tinha cena que ele movimentava o braço, que dava pra ver que era a capa de borracha. Desculpa, dava pra ver, ficou nítido. E outra coisa, ele não teve, ele tava com um movimento muito fluido pra quem tem um braço mecânico. Não teve o trabalho em relação a uma pessoa que tem um braço mecânico, tem um movimento um pouco mais limitado, um pouco mais retraído. Não teve esse tipo de trabalho em cima disso aí. Mas isso aí é uma coisa visual, não necessariamente vai influenciar na história, porém é uma coisa que eu notei, é uma coisa que meio que deu uma incomodada em termos visuais no live action. E aí, como eu falei, a gente tem ali uma estética bem noir, eles respeitaram bastante isso, e eu percebi que ao longo do live action, esse aspecto noir, ele ganha mais espaço. E aí agora, indo pra parte episódio 5/6 em diante até o 10, como eu falei, essa segunda parte do live action, ela é mais focada nas relações dos personagens. Então a gente tem vários flashbacks, a gente tem personagens ali que sustentam o passado dos 3 personagens principais, principalmente do Spike. Então a gente tem um foco maior no romance do Spike com a Julia. A gente tem a explicação do romance Spike e Julia, que eu não imaginava aquilo ali, eu imaginava de outro jeito. No anime não tem menção aquilo ali, e eu fiquei meio, what? Sabe? Não é, tipo, nada absurdo, mas eu fiquei, tipo, é sério? Mas enfim. A gente tem também o passado da Faye, a gente tem bastante coisa. A gente tem coisa relacionada ao anime, que a gente tem ali da fita cassete e tal, mas eu acho que puxaram mais, um pouco, a história dela. E a gente tem a história do Jet, a gente tem mostrando a relação do Jet com a filha dele, que eu achei bem bacana eles trazerem isso. De início, pra ser bem sincera, isso quando eu tava assistindo e eu não tinha feito essa assimilação de que live action era um complemento do anime, eu tava incomodada por eles estarem mostrando muito o romance do Spike com a Julia. Mas depois que eu separei um pouco as duas obras e julguei elas como complementares, eu curti mais, sabe? Eu me adaptei melhor àquela ideia ali. E ainda falando a respeito dessa segunda metade, como eu falei, ele foi perdendo o aspecto de anime. As lutas tiveram uma certa mudança, a gente não tem mais esses closes que eu reclamei da primeira parte, a gente tem lutas mais fluidas, a gente ainda tem os movimentos que seriam vistos facilmente no anime, ainda tem disso, mas eu sinto que ficou muito mais real, vamos dizer assim. E acho que é isso que eu tinha pra comentar a respeito de Cowboy Bebop. Se deixar, eu vou ficar falando aqui 1 hora a respeito do live action. Como eu falei, eu acabei assimilando ele como se fosse um complemento, uma resposta a várias perguntas que Cowboy Bebop deixa, principalmente em relação aos personagens principais, ao passado deles, à vida pessoal deles, porque o anime foca mais na vida profissional deles, lidando com esses assuntos do passado. Já que no live action é explicado e é como se tudo acontecesse de forma paralela. Então eu curti demais mesmo, assim. E tipo assim, visualmente falando tá muito bom, a história ficou muito
muito legal. Eu curti o lance de ter mais uma corrupção ali por dentro do sindicato, mostrar mais esse lado, mostrar um pouco mais da relação do Spike com o Vicious. Acabou aprofundando mais, um aprofundamento que a gente não teve lá no anime. Então, assim, foi legal. Eu não sei como que estão as críticas a respeito de Cowboy Bebop, mas eu acredito que se as pessoas estiverem esperando uma adaptação fiel, elas vão sim se decepcionar. E a partir do momento que elas encararem o live action como um complemento do anime, talvez elas vão ficar mais satisfeitas em relação a essa obra da Netflix. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, compartilha com algum amigo seu que gosta de Cowboy Bebop e deixa aqui nos comentários o que você achou desse live action. Você curtiu? Você não assistiu? Você está com medo de assistir? Deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando a respeito do assunto, beleza? E aqui no final estão mais 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no Zona. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!